Olá, estamos aqui para mais uma videoaula. Vamos falar hoje sobre o estudo da reta. O estudo da reta do eixo cartesiano. Temos aqui o plano cartesiano. Aqui temos o primeiro quadrante, no sentido anti-horário, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. O eixo X é o eixo das abscissas, o eixo Y, o eixo das ordenadas. O encontro entre o eixo X e o eixo Y chama-se a origem. Coordenadas no plano. Aqui temos o ponto P, que é 3 e 4, onde 3 é a abscissa de P, 4 é a ordenada de P. 3 e 4 são as coordenadas do ponto P. Em geral, apresentamos o par ordenado por P, parêntese, x, y. Sinais no plano. Temos no primeiro quadrante, o x é positivo, o y é positivo. No segundo quadrante, que é o sentido anti-horário, né? O x é negativo, o y é positivo. No terceiro quadrante, o x é negativo, o y é negativo. E no quarto quadrante, o x é positivo e o y negativo. Bissetriz no plano. Temos o primeiro quadrante com o terceiro quadrante, é a y igual a x, a reta que faz a bissetriz do ângulo do primeiro quadrante com o do terceiro quadrante. E no segundo quadrante com o quarto quadrante, o y é igual a menos x, que faz a bissetriz do segundo com o quarto quadrante. Continuamos com o estudo das retas. Equação geral da reta. A toda a reta contida no sistema x ou y, no eixo cartesiano de coordenadas cartesianas, está associada uma equação de primeiro grau nas variáveis x e y. Essa equação se verifica para todos os pontos da reta, e só eles. Temos as retas paralelas ao eixo x e as retas não paralelas ao eixo y, que veremos a seguir. Retas paralelas aos eixos. A figura mostra duas retas, R e S, contidas no plano cartesiano x ou y. Note que as retas são representadas por letra minúscula e os pontos por letras maiúsculas. Temos a equação da reta x igual a 4 e temos a equação da reta S, y igual a 2. Retas paralelas ao eixo y. Na figura mostra três retas R, S e T contidas no plano cartesiano x ou y. Então temos a equação da reta R, x igual a menos 2. Temos a equação da reta S, x igual a 1. Temos a equação da reta T, x igual a 3. Em geral, retas paralelas ao eixo y, x igual a k. Uma constante K é a abscissa do ponto em que a reta intercepta o eixo x. Retas paralelas ao eixo x. A figura mostra três retas W, U e P contidas no plano cartesiano x ou y. Então temos a equação de W, que é y igual a 3. Temos a equação de U, que é y igual a 2. E temos a equação de P,
que é y igual a menos 1. Em geral, retas paralelas ao eixo x, y igual a h. H é a ordenada do ponto em que a reta intercepta o eixo y. Retas não paralelas aos eixos. A figura mostra a reta R contida no plano cartesiano x ou y, determinada pelos pontos A, 2 e 1 e B, 3 e 3. P, x e y, que é um ponto pertencente a B, A, B e P estão em linha reta, estão alinhados. Aí temos esse determinante aí, x, y, 1, 2 e 1, 3, 3 e 1, igual a 0. Onde resolvendo esse determinante, determinamos a equação geral da reta. Equação geral da reta. Toda a reta do plano cartesiano x ou y está contida a uma equação do primeiro grau, ax mais by mais c igual a 0, com a, b e c números reais, sendo a diferente de 0 ou b diferente de 0. A equação de uma reta pode ser escrita de infinitas formas, todas equivalentes. Então, 2x menos y menos 3 igual a 0 é uma forma, 4x menos 2y menos 6 igual a 0, 6x menos 3y menos 9 igual a 0 e assim por diante. Eu estou pegando a mesma equação da reta e multiplicando, dividindo todos os seus membros, todos os seus elementos por o mesmo número. Cada uma dessas equações, dessas igualdades, é uma equação geral da reta. Exemplos: traçar no plano cartesiano, x ou y, a reta R de equação geral 3x mais 2y menos 5 igual a 0. Bom, nós podemos, aleatoriamente, damos valores arbitrários a x, por exemplo, x igual a 1. Onde tem x, eu coloco 1, aí fica 3 vezes 1 mais 2y menos 5 igual a 0. 3y igual a 2, y igual a 1. Então eu tenho o ponto 1 e 1. Depois eu dei que x igual a 3, aí no lugar do x eu faço 3 vezes 3, mais 2y menos 5 igual a 0. Então 2y é igual a menos 4, y é igual a menos 2. Depois esses dois pontos, marco no eixo e traço a reta. Outro exemplo é analisar se m, ponto M, 2 e menos 1, e n, 3 e 5, são pontos da reta de uma equação geral 5x mais y menos 9 igual a 0. Para que cada ponto pertença à reta, suas coordenadas devem satisfazer a equação. Então, para m igual a 2 menos 1, implica que 5 vezes 2, quer dizer, no lugar do x eu boto 2, no lugar do y menos 1. Se esse resultado der uma identidade, der igual, pertence. Se não der igual, não pertence. Então, 5 vezes 2, mais menos 1 menos 9, é igual a 10 menos 1 menos 9, que dá 0. Logo, 0 igual a 0, uma identidade. Então, esse ponto M pertence. Já no ponto N, 3 e 5, implica que 5 vezes 3, mais 5 menos 9, é igual a 15 mais 5 menos 9, que vai dar 11. Logo, 11 é diferente de 0. Esse ponto não pertence à inclinação de uma na inclinação de uma reta. Imagine um carro subindo uma rampa reta, conforme a figura. Suponha que para cada
40 metros percorridos na horizontal, a pista se eleve 6 metros. Então 6 metros é a altura. Aí formamos com isso um triângulo retângulo e temos a inclinação, o ângulo formado pela inclinação da reta. O ângulo alfa, que a rampa forma com a horizontal, é o ângulo de inclinação da rampa. O valor da tangente desse ângulo é a inclinação da rampa. A inclinação da rampa, então, é a tangente de alfa, que é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Cateto oposto é 6 metros, cateto adjacente 40 metros. Então 6 sobre 40, simplificando, eu tenho 0,15 ou 15%. Continuando com a inclinação de reta, vamos analisar agora duas situações extremas. Uma que é essa aqui, ó. Quando o carro percorre um trecho horizontal, dizendo que a rampa tem inclinação zero, o ângulo de inclinação é zero. Logo, a tangente de zero é zero. Alfa é 0 grau, inclinação de tangente de alfa é igual a tangente de 0 grau, que é zero. Inclinação de reta. O alto não sobe uma rampa vertical. Nesse caso, não se define a inclinação da rampa. E o ângulo de inclinação é 90 graus. Tangente de 90 graus não é definida. Então, a alfa é 90 graus, inclinação não se define. Continuando com a inclinação da reta, observe a figura. Considere uma reta R não paralela aos eixos x e y, contida no plano cartesiano x ou y, conforme a figura. Vemos a inclinação do ângulo. A inclinação do ângulo é a tangente do ângulo. E a tangente do ângulo é o A, que eu chamo de coeficiente angular da reta. Então, pelo triângulo retângulo, a gente tem que a tangente do ângulo é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Na figura temos que o cateto oposto é YQ menos YP e o cateto adjacente é XQ menos XP. Então, a tangente é YQ menos YP dividido por XQ menos XP. Então, é a variação do Y dividido pela variação do X. Daí eu escrevo que A é igual a ΔY sobre ΔX. Esse ΔY, esse delta significa a variação. Quando eu subtraio YQ menos YP, eu tenho a variação de Y. Quando eu vou subtrair XQ menos XP, eu tenho a variação de X. Aí eu represento por D. Vejamos agora a inclinação da reta. Convém lembrar as tangentes de alguns ângulos importantes. Já sabemos, é de 30, 45 e 60. E a dos seus múltiplos e submúltiplos, né? Então eu tenho, por exemplo, aí. A inclinação desse ângulo é de 30 graus. Então, A, que é o coeficiente angular, é a tangente do ângulo. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Aqui temos a inclinação dessa reta, é um ângulo de 45. Então, o A, coeficiente angular, é igual a tangente de 45 e a tangente de 45 é 1. Aqui temos a inclinação de uma reta, aqui a inclinação dessa reta no ponto M, a inclinação é de 60 graus. Então, o coeficiente angular A é igual a tangente de 60 graus, que é igual a raiz de 3. Aqui nesse caso temos a inclinação da reta, um ângulo é de 120. Então a tangente desse ângulo é A. A é a tangente de 120. Lembre que a tangente de 120 é igual à tangente do seu ângulo suplementar. Então o suplemento de 120 é 60. Como 120 está no segundo quadrante, a tangente no segundo quadrante é negativa, eu tenho que a tangente
de 120 é igual a menos a tangente de 60, que é igual a menos raiz de 3. A inclinação dessa reta. Nessa reta temos a inclinação de 135 graus. Então, eu vejo, quando ele é maior que 90, menor que 180, eu vejo o suplemento dele. Quer dizer, outro ângulo que somado a ele dê 180. Então, só eu fazer 180 menos 135, eu sei que é 45. Então, A é igual a tangente de 135, que é igual a tangente de 45, que é o suplemento de 135. Como a tangente está no segundo quadrante, 135, é negativo. Então, é menos 1. Observando a inclinação da reta, temos nessa reta a inclinação de 150. Então, é maior que 90, menor que 180. Então, é o suplemento. O suplemento de 150 é 30. Então, a gente tem que lembrar que o seno, o cosseno e a tangente têm os mesmos valores que os de 30. O que muda só é o sinal. Como a tangente no segundo quadrante é negativo, 150 está no segundo quadrante, então a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, então a tangente de 150 é menos raiz de 3 sobre 3. Exemplos. Cada caso obter a inclinação e classificar o ângulo da inclinação da reta M e N. Lembrando que a inclinação da reta, o ângulo, é o coeficiente angular, é a tangente desse ângulo. E a tangente do ângulo é a variação do y dividido pela variação do x. Olhando para a figura, eu tenho o y aqui é 5 e 3, então vai ficar 5 menos 3, e o x é 1 e menos 2, então vai ficar 1 menos menos 2. Fazendo em cima 5 menos 3, 2. Fazendo embaixo 1 mais 2, 3, eu tenho que A é 2/3. A é maior que zero, então o ângulo alfa é agudo. Se ele é agudo, ele é menor que 90, ele está no primeiro quadrante. Outro exemplo. Obter a inclinação e classificar o ângulo de inclinação de MN. Aí já observamos que o ângulo alfa ele é maior que 90, forma um ângulo obtuso, né? Então, A é igual a tangente de A. Então, variação de Y sobre variação de X. Quem é a variação de Y? É Y menos YN menos YM sobre XN menos XM. Quem é A igual a menos 1, que é o YN, menos 3, que é o YM, sobre 3, que é o XM, menos 2, que é o XN. Então vai ficar menos 1 menos 3 dá menos 4 no numerador, e 3 mais 2, 5. A fica igual a menos 4 quinto. A é menor que zero. Se A é menor que zero, o ângulo alfa é obtuso, dá para ver na figura, né? Então, está entre 90 e 180. Exemplo. Obter a inclinação e classificar o ângulo alfa de inclinação da reta MN. Aí, na figura, observamos que MN, segmento, né, a reta MN, é paralela ao eixo X. Então, não tem inclinação. Então, como A é igual a tangente de alfa, YN menos YN vai ser 3 menos 3, que dá 0. E 1 mais 1, que dá 2. Então, A é igual a 0, alfa é igual a 0 grau. Então, a inclinação é nula. Exemplo. Obter a inclinação e classificar o ângulo de inclinação da reta MN. No visual, pelo que a gente está vendo no desenho, a gente já vê que a reta é paralela ao eixo Y.
Então, e é perpendicular ao eixo X. Logo, é um ângulo reto. Então, verificando algebricamente, temos que A igual a tangente de A, de alfa, que é yn menos ym, sobre xn menos xm. A vai ser 3 menos 1, que dá 3 mais 1, 4. E embaixo 2 menos 2, que dá 0. Não existe divisão por zero. No conjunto R, que é onde a gente está estudando. Então, A não é definido. A alfa é 90 graus. Inclinação de uma reta, resumo. O ângulo de inclinação alfa de uma reta é tal que ele é maior ou igual a zero, menor ou igual a 180. Sua inclinação pode ser positiva, negativa ou nula, conforme a medida do ângulo alfa. Alfa sempre diferente de 90, porque não existe tangente de 90 graus. Se alfa é igual a zero, implica que o ângulo que A é igual a zero, quer dizer, o coeficiente angular. Se alfa está entre 0 e 90, o coeficiente angular, o A, é maior que zero. Se alfa é igual a 90 graus, implica que a inclinação A não é definida. E se alfa está maior que 90, menor que 180, A é menor que zero. Exemplo. Achar a inclinação das retas R, S e T da figura abaixo. A reta R, o A, o coeficiente angular da reta R, é 45 graus. Então a tangente de 45 graus é 1. A inclinação de S também é 45 graus. A tangente de 45 graus também é 1. E a inclinação de T é 120. Tangente de 120 é a tangente do seu suplemento, está no segundo quadrante. Então é negativa, menos raiz de 3. Equação reduzida da reta. A gente vai pegar a equação geral, que está igual a zero, e isolar o y. Toda vez que a gente pega uma equação e representa isolando o y, essa equação a gente chama de equação. A equação reduzida da reta. Uma reta é determinada quando são dados sua inclinação e um de seus pontos. Basta um ponto. Se você tem um ponto e tem a inclinação da reta, ou o coeficiente angular, ou a tangente, que vai ser o coeficiente angular. Suponhamos no plano x ou y uma reta R que passa pelo ponto A, 2 e 3, e tem um ângulo de inclinação alfa igual a 135. Vamos obter a equação da reta. A, que é o coeficiente angular, é ym menos ya, xm menos xa, que dá menos 1. Então, só eu substituir y menos 3, que é o ponto, porque o coeficiente angular é y menos y, sobre x menos x. Então, eu fixo um y, fixo um x. Substituo o outro y pelo y do ponto A, o outro x pelo x do ponto A. E aí eu faço a proporção, eu tenho y menos 3 é igual a menos 1, que multiplica x menos 2. Fazendo os cálculos, vai ficar y igual a menos x mais 5. Lembre-se que a tangente de 135 é igual a menos a tangente de 45. Como a tangente de 45 é 1, a de 135 é menos 1, porque 135 está no segundo quadrante. Equação reduzida, caso geral. Suponhamos que uma reta R de inclinação A igual a tangente de A e que passa pelo ponto P, xp, yp, como mostra a figura. Então temos que A é ym menos y, A sobre xm menos xa. A é y menos yp sobre x menos xp, dá no mesmo.
Então, quando eu fazer o cruzamento, eu vou fazer o quê? Y menos YP, que multiplica 1, dá Y menos YP. A, que multiplica X menos XP. Aí eu tenho uma equação reduzida. Só eu substituir. No lugar do YP, o valor do Y no ponto P. No lugar do XP, o valor do X no ponto P. E no lugar do A, o coeficiente angular. E aí eu tenho uma equação reduzida, que é Y igual a X mais B, que eu posso depois, se for pedido, transformar na equação geral. Ainda com a equação reduzida, Y igual a X mais B, temos, se X é igual a zero, implica que Y é igual a vezes 0 mais B, Y é igual a B. Isso aí eu tenho uma equação da reta que passa pelo ponto 0B do eixo Y. O coeficiente alfa é a inclinação da reta. Ele é também chamado por isso de coeficiente angular da reta. O coeficiente B é a coordenada do ponto em que a reta corta o eixo Y. Ele é chamado de coeficiente linear da reta. Outro exemplo. A equação geral da reta R é 2x menos y mais 4 igual a zero. Escreva a equação na forma reduzida e indicar os coeficientes angulares e lineares representados na reta no plano cartesiano x ou y. Para eu resolver, pegar uma equação que está na forma geral, está igual a zero. Só eu isolar o y. Eu passo quem tem x para depois da igualdade, lembrando que tem que fazer as operações trocar de sinal, número depois da igualdade, e antes da igualdade só vai ficar o y. Fazendo os cálculos, eu tenho menos y igual a menos 2x menos 4. Implica que y é 2x mais 4. O 2 é o coeficiente angular, que é o número que está do lado do x. E o 4 é o número sozinho, o termo independente, é o coeficiente linear. Então, A igual a 2, o ângulo de inclinação é menor que 90. B igual a 4, a reta intercepta o eixo y no ponto 0 e 4, coeficiente linear. Exemplo. Veja a representação da reta R, 2x menos y mais 4 igual a zero, no plano x ou y, que é a mesma representação, y igual a 2x mais 4. O 4 é o coeficiente linear, corta o eixo y. O menos 2 no caso, é a raiz da equação. É só se você fizer y igual a zero, aí você faz x igual a menos 2. Se você fizer y igual a zero, você faz x igual a 4. Outro exemplo. O gráfico a seguir mostra uma reta S. Encontrar a equação reduzida e uma equação geral dessa reta. Y é igual a x mais b é a equação reduzida que eu quero. A reta corta o eixo y no ponto de ordenada 2. Então, o ponto 0 e 2 pertence à reta. Logo, b é igual a 2. O alfa é igual a tangente do ângulo. Aí todo é 180, menos 45, dá 135. A tangente de 135 é menos 1. Então, o coeficiente angular é menos 1. Logo, y é igual a menos 1, menos x. Y é menos x, mais 2, que 2 é o ponto B. Se eu transformar na equação geral, eu passo o que está depois da igualdade para antes da igualdade, trocando o sinal. Igual a zero. Então, menos x vem para cá, fica mais x. O y já está, mais y. O 2 vem, menos 2, fica igual a zero. Exemplo. Achar a equação reduzida da reta R que passa pelos pontos A,
menos 2, 6, e B, 1 e menos 3. Primeiro vamos calcular a inclinação da reta. Lembrando que A é delta y sobre delta x. Delta y quer dizer a variação de y, é o yb menos ya. Delta x é a variação de x, quer dizer é o xb menos xa. Então vai ficar em cima 6 menos 3, e embaixo menos 2 menos 1. 6 mais 3, 9. Menos 2 menos 1 dá menos 3. 9 dividido por menos 3 dá menos 3. Lembre-se que você pode fazer o yb menos ya ou o xb menos xa. Se você fizer em cima yb menos ya, embaixo você tem que fazer xb menos xa. Se em cima você fizer ya menos yb, embaixo xb menos xa. Então, utilizando o ponto A, menos 2 e 6, por exemplo, obtemos a equação fundamental, em seguida a equação reduzida da reta. É só substituir para aquele valor que vimos no vídeo anterior. Y menos ya é igual a x menos xa. Pode usar qualquer ponto, pode usar o ponto A ou o ponto B. O A, que é a inclinação, é menos 3. Então qualquer ponto. Então, resolvendo, a equação reduzida fica y igual a menos 3x, que é uma equação da reta. Vamos adiante, nos próximos vídeos veremos mais coisas. Um abraço.